Em Mateus 16:18, Jesus faz de Pedro o Papa e maioral sobre os seus irmãos apóstolos? Vamos bater um papo. Bom, pessoal, aqui estamos para mais um Nascido ESC, para o nosso bate-papo, para aquele ponto onde nós estudamos as doutrinas cristãs, onde eu respondo as dúvidas de vocês. E hoje nós vamos tratar de um assunto que eu já tratei várias vezes aqui no canal. Nós tivemos um vídeo onde eu fiz um comentário a respeito de Tomás de Aquino, e aí eu tive uma enxurrada de comentários de católicos que não concordavam com o que eu disse. Nenhum deles, lógico, trouxe nenhum conteúdo bíblico para variar, apenas aquelas frases de efeito, né? Fora da Igreja Romana não existe salvação, e as questões, né, que eles acreditam. Eu respeitosamente venho dizer que o que a pessoa acredita e o que está na Bíblia, eu fico com o que está na Bíblia. Mas aí começam as discussões de pessoas que não estão preocupadas em aprender, estão preocupadas em bater boca. E aí, entre uma delas, fala em Mateus 16, 18 a 19, um desses debatedores, né, debatedores de YouTube, ele falou, Mateus 16, 18 a 19, Cristo colocou Pedro como Papa. Então é isso que nós vamos bater um papo, nós vamos conversar, é isso que eu quero trazer para vocês. Primeira coisa, o que a passagem diz? O que a passagem coloca para a gente? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que entender o quê? Cristo está falando sobre Pedro e está sim falando para Pedro que eles seriam o alicerce da igreja. Por mais que muitos irmãos, que muitos colegas discutem e querem colocar essa possibilidade, querem colocar o quê? Que Cristo não estava colocando Pedro como maioral, que Cristo também não estava colocando Pedro como pedra da igreja. Eles colocam, por exemplo, o quê? Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não, não é isso que Cristo está falando. Realmente ali ele está falando de Pedro. A gente vem para o verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, realmente, essa chave do reino dos céus, do reino de Deus, está sim sendo dada para Pedro. Aí, então o senhor concorda comigo, acabou, pronto, não tem brincadeira. Pedro foi o primeiro Papa, né, infalível, todo-poderoso, lá no trono, lá de Roma. Calma, não criemos cânico. Primeiro, a gente tem que entender que a Igreja Romana, entendeu? Na tradição apostólica, na época dos apóstolos, e assim logo imediato, né, à época dos apóstolos, ela não era a igreja principal, nunca foi. Nós tivemos Antioquia, nós tivemos tantos lugares que inclusive também são retratados na Bíblia como ponto ativo do trabalho apostólico. Quando nós falamos de Roma, nós temos o quê? Paulo preso em Roma, tá certo? Então nós temos que tomar esse cuidado. Na antiguidade, a igreja de Roma não era a mais influente, a mais poderosa, a maior de todas. Isso aconteceu quando? Quando Constantino se aproximou da igreja romana. Por quê? Não por motivos de que realmente ele se converteu a Cristo e blá blá blá, blá blá blá, bli bli bli. Não, mas é porque o cristianismo se tornou interessante para ele para utilizar o cristianismo como controle da nação romana, do império. Como assim? Vocês assistiram o filme O Livro de Eli? Então é isso. O cara que queria pegar o livro no filme, a Bíblia, ele não queria a Bíblia para pregar o evangelho da salvação de Jesus, mas para se colocar como o Papa faz hoje,
que ele é o dono e que tem as chaves do reino dos céus e que ele é infalível. Para quê? Para dominar o povo. É triste, é complicado, mas essa é a realidade. Porque imagine, quando Constantino se aproxima da igreja, imagine a força que a igreja teria para quê? Para o evangelho ser pregado de verdade. Olha que coisa grandiosa, que ferramenta grandiosa os cristãos verdadeiros não teriam para que continuasse sendo pregada a palavra de Deus. Porque se aproximou do império, então você tem toda a riqueza, todo o poder do império. Então agora nós vamos mandar missionários para a China, vamos mandar missionário para não sei aonde. Ou seja, todo o trabalho poderia ser custeado e tudo poderia ter feito de uma forma sistematizada, mas não era a vontade do Senhor. Então, Constantino se aproxima com segundas intenções. E aí vem a fome da vontade de comer, quando você tem aquele cristão que ele vivia caminhando no deserto, onde ele vivia passando por privações, o que não é ruim na vida de ninguém, o cara não é um derrotado porque passa privação, entendeu? Aí ele chega, ele entra no palácio para falar com o imperador, ele vê o imperador comendo do bom e do melhor, vestindo linho fino e etc., uau! É aqui que eu vou armar minha tendinha. Eu prefiro ser capelão do imperador do que ir lá e pregar num vilarejo. Vocês percebem que foi uma coisa que seduziu a carne do pregador? Então nós temos essa questão que coloca, olha os pais da igreja. Quais pais da igreja? Já começa por aí. Quais pais da igreja? Eu já li a coleção da Paulus inteira. Nossa, parabéns para você. Agora, quais pais da igreja você está falando? Então a igreja romana, ela não era a principal. Ela não era a igreja principal até ela ter o quê? Os recursos em mãos para se impor, não teológico e doutrinariamente, pela força do poder secular mesmo, tá bem? Se transformando na monarquia que nós vemos hoje, tá? Então a gente tem que partir da realidade. É dolorosa, meus irmãos. Você, meu irmão católico, que eu tenho certeza que você não está gostando do que eu estou te falando, mas infelizmente nós temos que abrir as portas para a verdade. A gente tem que pôr as cartas na mesa. Porque a igreja que vem lá de Cristo, porque não sei o quê. Pedro não teve contato com a igreja católica romana. Não houve contato do apóstolo Pedro com Roma. Isso é uma narrativa. Pegaram um esqueleto antigo, colocaram lá, falaram que é Pedro e pronto. É a tradição que diz que aquele esqueleto é Pedro, que está lá embaixo da Basílica de São Pedro. Uma obra de arte monumental, aquela igreja. Uma das coisas mais lindas que os meus olhos já tiveram o privilégio de ver. Os museus do Vaticano, que são grandiosos. A Capela Sistina, gente, aquelas pinturas da Capela Sistina são maravilhosas, mas não tem a ver. Então a gente tem que vir por esse ponto, tá bom? Então, primeiro, ela não vem lá de trás dos apóstolos e nem era a principal igreja. Não era a capital das igrejas, entendeu? Porque, como nós temos o exemplo da Bíblia, nós temos a igreja de Jerusalém, Corinto, Roma, Antioquia, e aí vai. Ela não era a principal, ela não era a que se destacava. E aí vem que a igreja de Roma, ela impôs as suas mentiras às outras. A chegar no momento que ou você era católico romano, ou você virava modelo de TV de cachorro. O que é isso? Virava churrasquinho. Virava churrasquinho, tinha a cabeça cortada e outras coisas muito carinhosas. Não vou entrar na questão, porque teve muito reformador que fez isso com católico, tá? Então, meia culpa, tá bom? Então, e entre essas mentiras é que a Igreja Católica se diz a continuação do próprio Cristo na Terra, o que é um tremendo absurdo. Então, Pedro, a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Simão reconheceu a identidade de Jesus por meio da revelação divina. Mateus 11, 25, 27. E essa é a razão pela qual Jesus lhe deu o nome de Pedro. O nome dele era Simão. Tá bom? Não esqueçamos disso. Apesar de Mateus já ter se referido a Simão como Pedro, esta é a primeira vez no Evangelho que Jesus fez assim. Jesus identificou Pedro como rocha sobre a qual a sua igreja seria estabelecida, sim.
Sim, era Pedro, colocado como fundamento, mas não apenas ele, ou um poder especial foi dado a ele acima dos outros. Aí que está o erro. O erro não está de Jesus dizer que Pedro era o fundamento. Realmente Cristo falou que Pedro era o fundamento, mas não no sentido específico de Pedro, que ele era mais do que os outros, mas no sentido geral. A proclamação por Pedro e pelos demais apóstolos do Messiado de Jesus pôs fundamento para a igreja. Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Está aqui no fundamento do apóstolo Pedro? Não. Fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses 12 os nomes dos 12 apóstolos e do Cordeiro. O uso do termo edificarei demonstra que Jesus é o responsável pelo crescimento e expansão da igreja. Não é Pedro, que é o Papa infalível, e ele é o responsável pela expansão da igreja. Longe disso. A gente tem aqui o contrário, tá? Exatamente o contrário. É Cristo. Sobre esta pedra edificarei. Ele edificará. Cristo edificará e não Pedro. A palavra igreja era usada no Antigo Testamento para descrever assembleias judaicas sagradas. O uso que Jesus fez desse termo designa que seus seguidores constituem o novo Israel, o verdadeiro povo de Deus que se submete ao seu domínio real. Isso aqui é muito importante que você entenda. No Antigo Testamento, nós tínhamos o povo judeu, o povo de Deus, o povo de Israel. No momento em que vem Cristo, ele vem, ele morre, ele ressuscita, e ele é assunto aos céus, e os judeus não aceitam, os judeus deixam de ser povo de Deus, e o povo de Deus passa a ser o quê? A igreja, tá bom? Passa a ser a igreja. Então entendemos que o termo não é sobre Cefas, considerado completamente isolado, mas sobre Cefas como primeiro entre iguais. Mateus 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Isso é, sobre Pedro assumindo sua posição com os 11, posição dentro dos 12. Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. A autoridade, que em Mateus 16, 19, delegada a Pedro, é em Mateus 18, 18, delegada aos 12. Tá? Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, em relação à disciplina da igreja de Cristo. João 20, 23. Se de alguns perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. De fato, no exercício dessa autoridade, a congregação local não deve ser ignorada. Quando o Senhor falou as palavras registradas aqui em Mateus 16, 18 e 19, ele certamente não quis dizer de Pedro agora, que Pedro agora poderia começar a ser o Senhor dos apóstolos. Os demais não entendiam dessa maneira. Mateus 18, 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Mateus 20, 20 a 24. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Jesus não permitiu. Jesus não permitiu, pessoal, o engrandecimento de uns sobre os outros apóstolos. Os apóstolos foram constituídos como fundamento da igreja de Cristo.
E isso é um ponto muito importante que nós temos que entender. Não caiam nessa falácia, sabe? E aí, outro ponto muito importante. Em lugar nenhum da Bíblia nós temos menção de Pedro ligado à Igreja Católica Romana. Concílio de Jerusalém, a gente vê que Pedro participou, mas o líder, por exemplo, foi Tiago quem liderou. Então, como que Pedro era o Papa Todo-Poderoso e não foi ele que presidiu? E outros pontos importantes onde não mostra uma supremacia de Pedro aos seus irmãos. Então, esse é o ponto. Eu não estou aqui para ofender nenhum irmão católico, não estou aqui para arrumar encrenca com nenhum irmão católico. Amo vocês, mas infelizmente nós temos que lavar a louça suja. A gente tem que lavar a louça, a roupa suja mesmo, porque não dá para basearmos as nossas crenças em mentiras. E a questão da Igreja Católica Romana ter sido a direta ligada aos apóstolos, ou ainda que Pedro foi o Papa, infelizmente não procede. Tá? Porque Pedro, primeiro, ele não foi colocado acima dos apóstolos, e segundo, Jesus colocou para construir, edificar a sua igreja sobre todos os apóstolos. Amém? Não quer mais ser enganado por falsas doutrinas por aí? Então vem fazer o nosso curso, nossa formação completa em teologia. Link está aqui na descrição com um belo de um desconto para você. Vem estudar com a gente, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem no nosso seminário. Deus abençoe sua vida. Até a próxima, na semana que vem.